Oi, gente, tudo bem com vocês? Fala oi pro pessoal. Gente, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, hoje eu vou estar contando um pouquinho do meu testemunho de cura que eu recebi. Eu não queria estar gravando esse vídeo, né, por certos motivos, mas eu senti essa vontade de estar passando para vocês essa fé, esse conteúdo, porque às vezes alguém que está me assistindo possa servir para essa pessoa, né? Ou tem algum familiar que tá na mesma situação que eu estive e que possa estar ajudando o máximo possível de pessoas com esse vídeo que eu vou fazer, tá bom? Senta lá no sofá, filho. Vai lá sentar no sofá. Vai? Então, gente, Gente, eu vou fazer o vídeo com ele mesmo, tá? Que ele quer ficar aqui no colinho. Quando eu era pequena, eu vou começar... Quando eu era pequena, gente, eu vou começar quando eu era pequena pra vocês entenderem a minha história, tá? Quando eu nasci com um probleminha no meu pulmão. Eu tinha muita bronquite asmática, eu fui diagnosticada com bronquite asmática. E eu tinha muitas alergias, eu tinha muita falta de ar, eu era uma criança muito ilimitada. Eu não podia dar risada de 20 segundos, eu não podia ficar falando com uma pessoa mais de 10 minutos, eu não podia correr, não podia... Gente, eu não podia fazer nada. Educação física, eu era suspensa das aulas, porque eu tinha muita falta de ar e eu ficava assim... Para, filho. E eu tinha sabe aquele gatinho chiano? Eu ficava assim. E na época, eu fazia muitos usos de remédios, inalação, injeção de corticoide. Eu vivia com o meu inalador. O meu inalador, ele tinha até nome, gente. Eu chamava ele de Juninho, porque aonde eu ia, eu tinha que levar ele carregado comigo. De tão sofrimento que eu era, né? Que eu passava quando eu era criança. E minha bisavó falava pra minha mãe fazer simpatia pra mim, que eu ia sarar. Aí minhas bisavó levava eu em um monte de lugar pra fazer simpatia e nada resolvia, gente. Eu tô rindo porque teve uma vez que eu fui numa casa de uma senhora, ela já era bem de idade. Aí ela mandou eu ficar assim num portal e ela pegou um facão desse tamanho assim, ó. Mas desse tamanho mesmo. E ela mandou eu ficar nesse portal. E aí ela veio fazendo assim com a faca, com o facão. Eu fiquei morrendo de medo, eu pensava que aquela mulher ia me matar. E minha mãe não tava lá, porque era minha bisavó que me levava. Eu comecei a chorar lá na hora, querendo ir embora. E a veinha lá com o facão fazendo uns negócios lá em mim, assim. Pra mim ser curada, gente. Mas nada adiantava, porque isso só piorava, sabe? Nada resolvia. Por isso que eu tô dando risada, gente, porque eu pensei que eu ia morrer naquele dia por causa da veinha. Então, quando eu fiz 10 anos, eu não conseguia mais ficar bem só com o inalador e com os remédios. Eu tinha que fazer uso de bombinhas, Aerolim e outros tipos de bombinha. Tira o lápis da boca, filho. E aí, depois desse processo que eu fiquei fazendo uso de bombinha, a minha mãe foi convidada para ir na Igreja Universal. Não sei se vocês conhecem, mas eu acho que deve conhecer, né? Ela é bastante falada. E então a minha mãe foi convidada e lá eu ficava na escolinha, né, da igreja. E as tias que ficava lá, elas oravam pra mim. A minha mãe, meu pai buscava pra mim ser curada. E nisso, gente, eu fui curada. Minha mãe e as outras pessoas usaram a fé e eu fui curada. Eu não precisava mais fazer uso de inalação, nada de bombinha, nada de remédio. Eu não ficava mais internada. Então, eu fui curada, gente. E aí, eu passei minha adolescência toda sem usos, normal.
Foi a época que eu passei, gente, eu não sei se vocês ficaram sabendo, né? Eu tive Covid. E o Covid, gente, quando eu peguei, me atacou voltou tudo aquela asma que eu tinha, toda aquela alergia severa que eu tinha. Porque, gente, eu fiz teste alérgico, aqueles testes alérgicos que sabe, que pica todo o braço pra saber do que você tem alergia. Então, eu tinha de tudo, eu tinha de barata, eu tinha de aranha, eu tinha de mofo, eu tinha de bolor, eu tinha de cachorro, eu tinha de gato, de tudo que ela pingou aqui, as alergias, né, que eu não sei o nome direito. Eu tinha tudo, meu braço ficou dessa altura aqui, gente, ó, de tanta alergia que eu tinha. Então, voltou tudo aquela alergia que eu tinha. Eu tinha, e fora que me deu a asma e as alergias novamente, eu fiquei com muita dor no corpo, tinha muita inflamação no corpo. Só que eu passei por esse período, eu venci a Covid. Tudo nós aqui em casa pegou, né? Tem meu bebezinho, né, João? E quando passou a fase do Covid, eu pensei, nossa, vai passar, né, minha asma, vai passar tudo. É só o momento, né, que eu tô passando, por isso que eu tô tendo que fazer inalação, bombinha. E aí, gente, a minha asma não passava. A minha falta de ar não passava. Cada dia que passava, eu piorava. E aí eu fiz tratamento, depois de 5 meses, gente, eu fiz tratamento porque eu não sentia mais cheiro, eu não sentia gosto, eu fiquei 5 meses sem sentir. Aí eu fiz tratamento com antibiótico, com anti-inflamatórios, eu usava muito remédio, gente, muito remédio. Ouvido, porque eu fiquei surda, e aí eu consegui, gente, no Dia das Mães, eu acho que eu pedi tanto pra Deus, porque a gente tem que acreditar sim na medicina. Porque Deus criou os médicos pra estar nos auxiliando, né? Então, a gente não pode ter aquela fé burra de que, por exemplo, se eu tenho alguma doença, parar de tomar remédio porque Deus vai me curar. Não, gente. Às vezes Deus usa um médico pra te libertar de alguma doença. Esses 5 meses que eu fiquei sem sentir cheiro, com o ouvido sem escutar, garganta, tudo aqui, gente, eu peguei uma sinusite muito severa. E eu sofri demais, porque você tomar um banho, não sentir um cheiro de sabonete. O meu filho vivia, gente, assado, porque ele usava fralda na época e eu não sentia cheiro. Queimava a comida, não sabia se Tem até um vídeo meu aí que eu vou fazer broa. Eu não sabia se o ovo tava, como que fala? Podre, sabe? Tava choco. Por causa que eu não sentia o cheiro. E eu ficava naquela esperança, porque como eu era uma menina de fé, eu ia na igreja, tudo certinho. Eu ficava assim, não, Deus vai me curar, Deus tem que me curar. Não. Eu vou na reunião, eu vou nos cultos, eu faço a vontade dele. Por que ele não vai me curar? Aí, gente, eu fiquei prolongando. E Deus, pra mim, falava assim, vai no médico. Só que eu pensava que isso não era certo, sabe? Eu ir num especialista. Como assim? Peraí, gente. Gente, voltei. Como eu tava falando pra vocês, ele tá chorando por causa de ovo de Páscoa, tá, gente? Como eu tava falando pra vocês, eu não queria procurar especialista pra tá me ajudando. Porque eu não achava certo. Na minha cabeça, eu acreditava em Deus. Eu cria num Deus que no passado ele curava leprosos, ele curava as pessoas de outras enfermidades. Então eu pensava que Deus tinha que fazer comigo igualzinho que ele fez no passado, que tá escrito. Então eu ficava resistindo, sabe? E Deus sempre falava, vai no médico, vai no médico. Só que eu não tava sensível à voz dele, sabe? Eu falava, eu só queria acreditar na minha verdade. E aí, gente, eu comecei a fazer muitos propósitos, assim, sabe? Eu não sei como que vocês falam. Eu fiz votos, propósitos, pra mim ser curada. E nada acontecia, gente, eu só piorava. Se eu tiver vídeo, na época, de eu não conseguia nem pegar meu filho no colo, gente. Porque eu tava num ponto
que nada resolvia a minha asma, nem bombinha da mais forte. Eu comprava, a minha mãe me ajudava a comprar as bombinhas, uma diferente da outra, para ver se resolvia, sabe? Se durava mais tempo a falta de ar, sabe? Se eu ficava mais tempo sem a falta de ar. Tomava os antialérgicos, porque me dava muita alergia, gente. Pelotas, eu ficava com bastante pelotas no corpo de alergia. E fora isso, eu tinha muita dor nas articulações por conta da inflamação do Covid, né? E aí, gente, eu decidi ir na especialista, né? E ela me passou tudo, os remédios certinho, eu comecei a fazer o tratamento. Mas junto com o tratamento, gente, dos remédios, eu pedia pra Deus, sabe? Falei assim, oh meu Deus, essa é a minha última porta, eu já fiz de tudo. Eu já orei, eu já fiz voto, eu já fiz propósito, já fiz vigília, já fiz de tudo pra mim ser curada e nada. Então o Senhor vai ter que me abençoar. E nisso, gente, no Dia das Mães eu pedi pra Deus. Eu falei assim, meu Deus, o Senhor me dê a graça de voltar a sentir pelo menos um pouquinho do cheiro do sabonete, porque eu levantei cedo pra tomar banho. E aí, gente, na hora que eu fiz essa oração no chuveiro, do nada, gente, eu comecei a sentir o cheiro do sabonete, do shampoo, do sabonete. Depois eu fiquei tão feliz que eu comecei a chorar, porque eu sei que o tratamento me ajudou, mas eu sei também que eu agi a minha fé. Eu tava em comunhão com Deus naquele momento. Então, gente, eu fui... cada dia que passava, meu nariz, ele abria mais. Então, eu sentia o cheiro de quase tudo. De café, de alho, de tudo. Comecei a sentir até o cheiro do meu filho, o cheirinho, né, de bebezinho. Então, foi muito glorioso pra mim. Só que, gente, o que aconteceu? As minhas asmas não passavam. E aí, eu pensava assim... será que é porque eu tô muito gordinha? E aí, porque na época eu engordei demais, na época peguei Covid, e eu tava numa comilança ultimamente, sabe? Então, eu falei assim, vou emagrecer. Comecei a emagrecer. Pra quem não sabe, gente, eu tenho 1,5 m e eu pesava 84 quilos com 1,5 m. Eu já tava na categoria de obesa. E aí eu comecei a emagrecer, fazer uma reeducação alimentar e eu perdi 30 quilos. E quando eu perdi os 30 quilos, eu falei assim, vai ter que parar a asma, né? Não passou, gente, piorava. E aí, gente, eu fui ficando com medo, porque eu tomava remédio, tomava injeção de corticoide para abrir meus pulmões, limpava minha casa tudo certinho. E aí eu falei assim, gente, qual que vai ser o meu fim? Eu falei com Deus, qual que vai ser? Peraí, filho. Eu falei assim, qual que vai ser o meu fim, meu Deus? Porque eu já fiz de tudo e nada dessa asma melhorar. Só que, gente, nesse período que eu fiquei ruim, eu enfraqueci espiritualmente. Porque na pandemia as igrejas não podiam estar abertas, então eu não alimentava a minha fé. Por mais que eu assistia na TV, fazia oração, colocava o copo da água para ser consagrado e a gente tomar e a gente se liberta. Nada resolvia, sabe? Parecia que não era a mesma coisa, sabe? E aí, como a pandemia foi melhorando e eu tinha pegado Covid já, então, né, tomada a vacina. Então, eu falei assim, eu vou começar a ir novamente. E aí, as escolinhas da igreja abriram, né? E aí, eu pude levar o meu filho comigo também. E aí, eu fui agindo à fé, gente. Pra vocês terem noção, eu lia tanto, gente, versículo na época que Deus curava, eu ficava assim, aquele discípulo, ou aquela pessoa fez para ser curado, sabe? Eu mastigava a Bíblia, eu ficava o dia inteiro lendo para mim descobrir o porquê que eu não estava sendo curada. E aí,
quando eu comecei a participar das reuniões novamente, eu falei assim, eu tô fazendo tudo errado. Eu tô alimentando de vários conteúdos, pegando uma coisa, pegando outra, só que eu não estou crendo num Deus vivo. Porque, gente, às vezes eu orava, só que eu ficava... Por exemplo, eu acabava de tomar água consagrada. E aí, na hora que eu tomava, eu pensava que eu já ia ser curada, sabe? Eu falei assim, não, a minha falta de ar vai acabar. E aí eu respirava, eu tava com falta de ar ainda. Aí o que acontecia? Vinha a dúvida. E aí eu não era curada mesmo. Eu falei assim, ai, Deus não me curou hoje. Eu ficava assim. Só que aí, a partir do momento que o pastor, na época, num domingo de manhã, ele falou assim, quando você tomar água, porque na minha igreja, gente, eu não sei na igreja de vocês, tá? A gente pega uma garrafinha d'água e leva aos domingos, porque na hora da oração, Deus consagra a água, né? A gente pede para Deus consagrar a água e depois que Deus consagrar a água, a gente toma e aí a gente é curado do mal que a gente tá passando, né? Seja uma enfermidade, seja espiritualmente ou algum problema, né? E ele falou assim, na hora que você beber essa água, você tem que crer que você tá tomando a posse da sua cura. Você não pode duvidar. E aí, gente, eu comecei a fazer diferente do que eu fazia. Eu peguei aquela água, eu pedi pra Deus, falei assim, meu Deus, é a última vez que eu falei assim, gente, vai ser a última vez que eu vou fazer essa oração, porque eu não aceito mais ficar vindo na casa do Senhor, fazer tudo que o Senhor manda e eu não saí daqui diferente, transformada. Eu me revoltei, gente, não contra Deus, mas com a situação que eu tava vivendo, sabe? E aí eu tomei aquela água e eu tomei posse, gente, da minha cura. Por mais que os meus olhos não enxergassem, mas os olhos da fé, eu já me via lá na frente curada. Porque na época, gente, eu li um versículo, eu vou ler pra vocês. Fala assim, lá em Tiago 5, versículo 14. Fala assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, gente, eu tomei posse dessa palavra aqui, ó. Ele fala assim, que se tem alguém entre vós doente, vá até uma igreja, né? Aqui fala diferente na época, mas vá até uma igreja, pede pro pastor, ou pro padre, ou pro líder, né, da sua igreja, te ungir com azeite. E você será curada. E os teus pecados também serão perdoados. Então, gente, eu falei assim, ó, eu fui nessa igreja, meu Deus, eu ungi com azeite, eu já te pedi perdão pelos meus pecados, por não acreditar no Senhor, porque eu tava pecando, gente, porque eu não acreditava. Eu cria da boca pra fora. Então, o Senhor tem que me transformar nessa manhã. E aí, gente, depois eu fui embora, eu sentia falta de ar, tomava meus remédios, só que aquilo já não me afetava, eu já não ficava triste, sabe? Eu comecei a sentir uma felicidade, eu já cria que lá na frente eu já me imaginava, eu sem falta de ar, eu pegando meu filho no colo, eu correndo, eu rindo de uma piada, sabe? Eu ficava sonhando com aquilo. E aí, gente, depois de 3 dias depois que eu tomei essa água, né, que eu tomei posse, né, da minha cura, eu comentei assim com meu marido, nossa, bem, você viu que eu não tô tomando mais meus remédios de alergia? Aí ele falou assim, nossa, amor, é verdade. E aí foi passando uns dias, gente, em vez de eu fazer bombinha 3 vezes por dia, eu comecei a fazer 2, no outro dia eu comecei a fazer 1. E aí passou uma semana, eu já não tava mais com falta de ar, eu não precisava mais fazer bombinha, eu não precisava mais tomar remédio de alergia. Eu conseguia fazer coisas que eu jamais conseguiria fazer. Passar perfume pra mim,
eu não passava, gente, porque se eu passasse perfume, ainda mais se fosse dessas marcas que os perfumes são fortes, né? Por exemplo, Boticário. Se eu passar um Egeu Dolce lá, aquele rosa, nossa, já atacava a minha asma na hora, sabe? Eu já fechava tudo aqui. Então, eu falei, foi aí que veio despertar. Eu falei assim, meu Deus, Deus honrou a minha fé, Deus me curou. Mas por quê, gente? Eu esqueci tudo que eu tinha aprendido e eu fui assim, gente, com a cabeça limpa, sabe? Eu esqueci tudo que eu tinha aprendido nas reuniões, eu esqueci tudo, gente. Tudo que eu tinha feito, propósito, jejum, eu esqueci tudo e fiz um voto com Deus. Eu falei assim, ó, meu Deus, se a tua palavra for verdadeira, o Senhor vai me curar, porque eu vou crer no meu milagre. Eu vou crer que eu vou sair daqui com os olhos da fé, eu vou ser curada. E foi assim, gente, que eu fui curada da asma. E já faz 1 ano já que eu não preciso tomar remédio, fazer inalação, tudo. Então, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o tanto de remédio que eu tomava, tá? Tá ali em cima da geladeira. Então, gente, eu fiquei muito feliz por Deus ter me mostrado, sabe? O que ele queria pra mim. Ele me mostrou como que eu iria ser curada. Então, se você tá passando por uma fase difícil, às vezes você também tá com asma pós-Covid, teus pulmões tá comprometido, ou tá com câncer, infecção. Peraí, gente. Então, gente, se você estiver passando por algum problema, você tem que... O que eu falo pra vocês é que vocês têm que crer na posse, gente. Se você tá, por exemplo, com asma igual eu, lá na frente, imagina na sua cabeça que você vai estar curada, que você vai poder fazer aquilo que você não pode no momento fazer. Você não pode olhar com os olhos físicos pra você agora. Às vezes você agora tá sentindo alguma dor na perna, no corpo, na coluna. Só que mentaliza na sua cabeça que você amanhã já não vai estar mais com essa dor. E gente, mesmo que vocês mentalizar, se no outro dia vocês acordar sentindo a dor, vocês têm que crer que amanhã vocês vão ser curados, que Deus vai te curar. Vocês têm que persistir. Vocês não podem já desistir na primeira ocasião, igual eu fazia. Eu orava a Deus, fazia, né, minhas orações, e na primeira falta de ar que vinha, eu já não acreditava em Deus. Eu pensava que Deus era ruim. Eu pensava que Deus não se agradava mais de mim, sabe? Eu me sentia a pior espécie da terra. Eu ficava me culpando. E vocês não podem fazer o que eu fazia. Vocês têm que crer. Então, às vezes você faz algum tratamento, continua fazendo seu tratamento, igual eu continuei. Só que, por eu ter tomado posse, gente, eu fui me libertando aos poucos. Se você tem diabetes, pressão alta, e você toma algum medicamento, continua, gente, não para. Vocês vão ver o milagre acontecendo naturalmente, tá bom? É isso que eu passo pra vocês. Eu não sei se esse vídeo vai ajudar alguém. Se você, por exemplo, se você tá afastada da sua igreja, ou de Deus, volte, retorne, faça igual eu. Quando eu voltei, gente, porque quando eu voltei eu tinha lido essa palavra, que se tem alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Então eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que ir buscar o Senhor. Eu vou ter que ir a alguém para fazer essa palavra se cumprir na minha vida. Então, gente, eu obedeci a palavra de Deus. Eu fui até a minha igreja, falei com o pastor, com o obreiro, e eles me ungiram e eu tomei posse. Foi assim que aconteceu o meu milagre, né? E, gente, nada é por acaso. Se você tá passando por algum momento difícil hoje, tenha certeza que esse momento difícil vai ser o teu testemunho amanhã, igual tá sendo o meu. Eu tenho vídeos, gente, que eu fazia quando eu tava passando por esses momentos. Vocês vão ver como que eu era, pra vocês verem o tamanho do meu sofrimento. Eu vou mostrar agora os remédios que eu tomava, tá? Gente, não sei se tá dando pra vocês verem.
Aqui não tá meus inalador porque eu guardei, tá? Mas eu tenho vários tipos de inalador, gente. Eu tinha nebulizador, inalação, porque eu tentava de tudo pra mim melhorar da asma, sabe? Então, ó, essa aqui é as caixas das bombinhas, que vem esses remédios aqui, ó, essas drogas, ó. Vem uns comprimidos, é uma droga. E eu colocava numa bombinha e aspirava, sabe? E aí, aqui tem outra bombinha, ó, que eu sugava, ó, tem os, como que fala? Os antialérgicos forte, ó, tem ainda, ó, tá fechado, porque eu pegava de vários na farmácia, no hospital. Aqui, ó, isso aqui é tudo as cápsulas que vem um pozinho pra melhorar. Coisa de alergia pro nariz, porque eu vivia atacada. Então, gente... Então, gente, eu queria passar isso pra vocês. Não sei se esse vídeo te serviu pra alguma coisa, mas eu creio que sim. Então, gente, persista. E, ó, leve essa frase com você. Tome posse da sua cura, do seu milagre. Mesmo você estando vendo com os olhos físicos que é impossível. Tem uma passagem aqui, gente. Eu vou ler pra vocês. Só um minuto. Que vai ajudar vocês também, eu creio. Lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 27. Eu até deixei grifado aqui em verde, ó. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Aquilo que o médico falar pra você, que você vai ter que tomar aquele remédio pro resto da vida, igual o médico falou pra mim, ou que, por exemplo, que esse câncer vai te matar, que esse câncer não tem cura, ou que essa diabetes não tem cura, que você vai ter que tomar insulina pro resto da vida. Tá bom, escutou? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. O que é impossível pros homens, pra Deus não é, gente. Ele que criou o céu, ele que criou a terra. Ele, olha aqui, como que a gente pode explicar a criação de ossos, de pulmão, de olho, dentro de uma barriga de uma mulher, dentro do ventre de uma mulher? É só Deus, gente. É só Deus que tem explicação. Então ele pode todas as coisas. Então creia, gente, tá bom? Gente, esse vídeo deve estar muito grande, me perdoa, tá? Então fica até o próximo vídeo e tchau. Fala tchau, João. Tchau. Oi, meu nome é Bruna. Eu tô gravando esse vídeo porque Deus falou pra mim gravar esse vídeo, pra mim olhar pra esse vídeo depois e ver a grandeza dele na minha vida. E eu estou com muita falta de ar agora no momento. As minhas costas tá tudo doendo. Até pra falar eu fico um pouco com falta de ar. Me dá vontade de tossir. Os meus nariz tá tudo trancado. Tá tudo fechado no nariz. E eu não sinto cheiro das coisas. Eu tô com esse